Olá pessoal, tudo bem com vocês? E estamos aqui hoje para falarmos das relações ecológicas. Você vai entender todos os tipos de relação que ocorrem entre os seres vivos na natureza, ok? Então fica aí ligado. Se você tem dúvidas sobre que tipo de relação é, continua nessa aula até o final, que eu vou estar explicando para vocês. Daqui uns dias temos que lembrar, né? Eu falo daqui uns dias, tem gente que fala, mas é daqui a alguns meses, né? Nós vamos ter o Enem. Lembrem-se, a parte de ecologia é a parte da biologia mais cobrada. Então fiquem atentos nessa aula, hein? Porque se cair alguma questão relacionada às relações ecológicas, você não vai perder ela. Combinado? Então vamos lá. Para começarmos a falar das relações ecológicas, nós temos que entender o que são as relações ecológicas. É verdade. Então, as relações ecológicas vão ser as interações que vão acontecer entre os organismos. E nós temos formas de classificá-las, certo? Nós podemos classificá-las em relações intraespecíficas. O que é isso? Você sabe? Não sei. Olha só, relações intraespecíficas são aquelas que acontecem, como o próprio nome diz, né? Vão se estabelecer, vão acontecer entre organismos da mesma espécie. Entre eles. Lembrem-se desse termo, intra, certo? Eu tenho relações também que vão acontecer de organismos com outros organismos, não tem? Então essas relações eu vou chamar de interespecíficas. Então essas relações vão ser entre uma espécie e outra espécie diferente. Até aqui tá fácil, né? Nós podemos classificá-las também como relações boas ou ruins para os indivíduos. Presta atenção. Nas relações harmônicas, eu tenho aquelas relações que são boas, não há prejuízo para ninguém. Todo mundo sai ganhando, tranquilo? Agora, eu posso ter também, nesse tipo de relação, a seguinte situação. Uma espécie, pelo menos, vai se beneficiar, a outra não vai se beneficiar, mas também não vai ter prejuízo. Então, isso também eu considero como uma relação harmônica. Tranquilão até aqui, pessoal? Vamos lá. E eu tenho as relações desarmônicas. O que seria isso? Seriam aquelas relações em que um ou dois indivíduos ou ambas espécies vão sair prejudicadas. Tranquilão? Olha só, eu tenho uma relação em que eu ganho e prejudico o outro, é desarmônica. Aconteceu alguma coisa, eu e o outro indivíduo de outra espécie, tá? Fomos prejudicados, e isso eu classifico como desarmônico. Tranquilão, professor, até aqui entendi tudo, não é isso? Não, quase quebrei a língua, blá blá. Vamos lá. Ai, que burro, dá 0 para ele. Olha só, nesse quadro aqui eu coloquei os tipos de relações e coloquei qual relação que nós vamos classificar de acordo com aqueles 4 tipos que eu falei com vocês, certo? Então nós já sabemos que existem as relações harmônicas e as desarmônicas. Dentro das relações harmônicas, gente, nós vamos ter as relações intraespecíficas e também nas desarmônicas intraespecíficas. O que é isso? Da mesma espécie. E dentro desses 2 tipos de relação, nós vamos ter também as relações interespecíficas, tanto nas harmônicas quanto nas desarmônicas. Até aqui está muito fácil. Agora, olhem só o seguinte. Dentro das relações harmônicas intraespecíficas, eu vou estar falando de 2 exemplos para vocês, que são as colônias e as sociedades. Tranquilão? E nas relações interespecíficas, eu vou estar falando para vocês de 3 exemplos. Mutualismo, protocooperação e comensalismo. Tem muita gente que confunde aí mutualismo e protocooperação. Nós vamos estar entendendo tudo isso. Se você tem alguma dúvida, continua aí nessa aula. E não se esqueça, aí embaixo tem esse botãozinho aí de se inscrever. Aproveita e já se inscreve no canal.
para você não estar perdendo as continuidades das aulas, hein? Que eu vou estar passando aqui depois algumas aulas bem legais para você entender tudo da biologia, tranquilo? Vamos lá. Nas relações desarmônicas, nas relações intraespecíficas, eu vou trabalhar com vocês a competição intraespecífica e também o canibalismo. Tranquilo até aqui, professor? Estou entendendo. E também vou trabalhar as interespecíficas desarmônicas. Nós vamos estar falando da competição interespecífica, predatismo, parasitismo, amensalismo e esclavagismo. Então vamos lá, não perde nada dessa aula, hein, pessoal? Senão vocês podem ficar vendidos lá no dia da prova do Enem. Lembrem-se, ecologia é o que é mais cobrado, hein? Vamos lá. Empolgante. Olha só, nas relações intraespecíficas harmônicas, eu disse para você que eu vou falar de duas coisas, não é verdade? Então vamos lá. A primeira delas é a colônia. Colônia, gente, são associações entre indivíduos, certo? Que eles são unidos fisicamente entre si. E pode ou não ocorrer divisão do trabalho. Nas colônias, gente, nós podemos ter dois tipos de classificação também. Não vai ficar só em colônia, não. Eu tenho exemplo para vocês dos corais, das bactérias, da caravela, do mar, que eu vou mostrar para vocês o que é. O primeiro tipo de colônia que eu gostaria de trabalhar com vocês é o seguinte: as colônias heteromórficas. Vou dar um exemplo, tranquilo? E o exemplo é a caravela do mar. Observem que nós temos uma parte superior que tem a função de flutuador. Um pouco abaixo nós temos os alimentadores e embaixo nós temos os protetores, que são esses tentáculos aí com os quinidócitos, né? Então, olha só, esses tentáculos aí protetores, eles vão proteger e vão capturar o alimento. Os alimentadores, o próprio nome já diz, né, gente? Não é possível. Vai alimentar, então, desse peixinho que a caravela conseguiu aí pegar através dos seus tentáculos. É mesmo, é? E o flutuador vai fazer com que esse ser fique ali no mar flutuando. Então, por que heteromórfica? Porque você está vendo que são diferentes, nós temos três partes. Um com a função de flutuar, o outro de alimentar e o outro de proteção e também captura. Então, heteromórfica, é diferente. Agora, nas colônias isomórficas, gente, iso igual, mórfica, morfologia, formato, tranquilo? Vamos lá. Os indivíduos eles vão ser iguais, unidos entre si e desempenham as mesmas funções. Olha só, nós temos aí colônias de bactérias. Não é tudo igual? Não são clones, né? Podemos dizer dessa forma. Então é tudo igual. Então eles vão desempenhar a mesma função e são unidos entre si. É entendido até aqui? Até aqui ficou fácil. Então, ponto principal das colônias. Os indivíduos são anatomicamente unidos. Que loucura! Só que agora eu vou dar o exemplo para vocês de sociedade. Na sociedade, gente, os indivíduos são da mesma espécie, mas eles não são ligados anatomicamente e geralmente eles trabalham de modo cooperativo, cada um vai ter uma função. O exemplo que eu posso dar para vocês são, os exemplos, aliás, sociedades dos insetos, abelhas, formigas, vespas. Então eles vão ter uma divisão do trabalho. Por exemplo, nas abelhas, nós temos indivíduos, as classes dos indivíduos, as classes sociais. Eles são divididos em quê? Operárias, a prole, o zangão e a rainha. Tranquilo? Olha só a diferença entre esses indivíduos aí. Aí
nessa imagem superior, né? No caso de vocês vai estar isso à direita, não é isso? Nós temos as operárias trabalhando, certo? Também aqui embaixo elas estão trabalhando. E embaixo dessa outra imagem nós vamos ter, olha só a diferença morfológica das abelhas. Nós temos a operária menorzinha, a do meio, que é o zangão, e nós temos a abelha rainha, que é a grandona, responsável pela reprodução. Em cada um vai ter o seu papel. Tranquilo? Lembrem-se, diferença entre colônia e sociedade. Colônia, os indivíduos são anatomicamente ligados. Sociedade, os indivíduos são da mesma espécie, só que não são ligados anatomicamente. Ah, professor, antes eu não entendia isso. Então agora você entendeu. Continua aí da aula que nós vamos estar falando de muitos conceitos legais. Tranquilo? Vamos lá. Agora, nós vamos falar das relações interespecíficas, harmônicas. Interespecífica, lembra? Entre espécies diferentes. Gente, não confundam mutualismo com protocooperação. Nós vamos estar falando. Mutualismo, gente, é a associação entre indivíduos de espécies diferentes. O X da questão é o seguinte: esses indivíduos de espécie diferente, eles não podem viver um sem o outro. É aquele casamento eterno. Ô dó. Mas enfim, eles têm que viver unidos a vida toda. Se houver separação, vai haver a morte desses dois indivíduos. Então, gente, olha só. Mutualismo é obrigatório. Obrigatório. Ok? O que eu posso dar para vocês de exemplo? O primeiro exemplo seria os líquens, que seria a associação entre algas ou as cianobactérias e os fungos. Ah, mas o que cada um vai fazer? Fungo, gente, ele não é um ser heterótrofo, ele não precisa de rango, não é verdade? Olha só, as algas vão se associar aos fungos, os fungos precisam de alimentos, e as algas, elas vão produzir alimento. Então, o fungo, ele vai se beneficiar com o alimento dessas algas, certo? E a alga vai se beneficiar da umidade que o fungo, Vamos lá. Então, deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Então, os fungos vão se beneficiar das algas, que vão dar o alimento, e as algas vão se beneficiar pela umidade que o fungo vai ali estar dispondo ali para ela. Tranquilo? Vamos lá. Bacteriorrhiza, gente. Aí agora nós temos que lembrar de um ciclo, né? Lembra do ciclo do nitrogênio? 2 horas depois. Não, né? Bem, então vamos lá. O ciclo do nitrogênio, nós vamos precisar desses carinhas aí, certo? Depois eu vou estar fazendo uma aula sobre todos os ciclos, aí você vai lá e assiste, que você vai entender o porquê que eu citei o ciclo do nitrogênio, tá? Ah, e aproveitando, não se esqueça, ó, botãozinho aí embaixo, inscreva-se, clica nesse botãozinho aí para você não estar perdendo as próximas aulas. Tranquilão? Vamos lá. Bacteriorrhiza, gente, então vai ser a associação entre bactérias do gênero Rhizobium com as raízes das leguminosas. O que é que vai acontecer? Essas bactérias, elas vão se fixar nas raízes, então, das plantas leguminosas e elas vão dar para essa planta o nitrato, certo? Ah, comecei a entender, professor, porque que você falou do ciclo do nitrogênio. Então, elas vão disponibilizar o nitrogênio na forma de nitrato para essas leguminosas. Em contrapartida, essas plantas vão dar para
essas bactérias rango, alimento, tranquilo? Se essas leguminosas não estiverem essa associação com esse tipo de bactéria, gente, elas não vão ter, então, o nitrogênio disponível. E nós sabemos que o nitrogênio é muito importante, não é verdade? É verdade. Continuando. Próximo exemplo são os cupins e os protozoários. O cupim come o quê? Madeira. Mas ele não consegue digerir. Então aí entra quem? Os protozoários que estão ali dentro do cupim. O que eles vão fazer? Eles vão digerir e vão pegar os nutrientes e vão estar disponibilizando para os cupins. Olha que troca boa, um ajudando o outro. Ó, eu como isso, mas eu não consigo digerir. Você me ajuda? Ajudo. Então vai lá, ranga, os protozoários e ainda deixa nutrientes para os cupins. Tranquilão até aqui? Olha só. Agora há pouco, não, travei de novo. Agora há pouco, no slide sobre mutualismo, eu falei o quê? Não confundam protocooperação com mutualismo. É o seguinte, pessoal. Na protocooperação, nós vamos ter uma associação entre indivíduos de espécies diferentes também. Só que é o seguinte, eles vão se beneficiar tranquilo, todo mundo ganhando. Só que não precisa de existir. Se acontecer, legal, os dois vão se beneficiar, mas se não acontecer, não tem problema, não vou morrer por causa disso. Tranquilo? Então, vou dar alguns exemplos para vocês. O pagur é a anêmona do mar, né? O pagur é um sirizinho. Ele pega e entra numa concha ali de um indivíduo que deixou aquela concha lá. Ele vai pegar a anêmona do mar e coloca nessa concha, lá nas costas dele. A anêmona é um ser céssio. O que é isso? É um ser que ele fica fixo em algum lugar. Ele não se movimenta, ele não é um ser errante, certo? E o paguro já é um ser errante, que vive lá no substrato marinho, lá embaixo. O que vai acontecer? Ele colocando a anêmona nas costas, com a anêmona movimentando ali junto com o paguro, ela vai ter maior possibilidade de captura de alimento. E o paguro colocando a anêmona nas costas, a hora que ele for atacado, certo? Por algum indivíduo com fome, a anêmona, com seus quinidócitos, vai defender o paguro. Então é benéfico para os dois. O paguro se defende com a anêmona e a anêmona consegue mais alimento por causa do paguro. E essa associação foi boa, né? Mas se o paguro não utilizar a anêmona, ele vai continuar vivendo. Não sei por quanto tempo, mas vai, né? Não sei. E a anêmona também vai continuar sobrevivendo. Agora, os dois juntos, muito melhor, não é? Então, isso é a protocooperação. O próximo exemplo que eu tenho para dar para vocês, olha aí, o cervo e o anu. O anu vai nas costas do cervo, na orelha e tal, e tira os parasitas, certo? Então, ele come, ele ranga, enche a barriguinha, não é verdade? E o anu está se livrando dos parasitas, então um está ajudando o outro. Agora, o anu vive sem o cervo? Sim. O cervo vive sem o anu? Sim. Tranquilo? Então lembra, protocooperação é uma associação benéfica para os dois, mas não é obrigatório acontecer. Outro exemplo é o pássaro palito e o jacaré. O jacaré vai lá e ranga, né? Enche o pandu. O pássaro palito, ele vai lá nos dentes do jacaré e come os restos que ficaram ali no dente. Então ele é o dentista do jacaré. Então ele vai lá e come o restante de comida ali. Então ele está limpando a boca do jacaré para ele. Vamos lá. Insetos polinizadores e angiospermas. Ok? Então o insetinho polinizador vai lá, ranga. Aí a angiosperma utiliza da seguinte estratégia, libera ali os pólens, né, ali naquele animal. Quando o animal for em outra planta, ele está polinizando a outra. Então é uma estratégia também de sobrevivência. Precisa de acontecer?
Não obrigatoriamente. Por quê? Porque a planta ela solta o grão de pólen, que tem os sacos aéreos, que ele vai viajar e, né, encontrando a outra flor, vai acontecer ali a produção do fruto, não é verdade? Mas os agentes polinizadores ajudam, faz com que essa polinização se torne muito mais fácil, mas não precisa de acontecer necessariamente. Entendi, professor, entendi tudo até aqui, não é verdade? Vamos lá. Bem, as relações interespecíficas harmônicas, continuamos. Nesse slide aqui eu quero apresentar para vocês, olha aí o paguro. Esse daí, então, ele é o paguro, conhecido como ermitão também, é esse mesmo bichinho. O siri, mesma coisa, tá? Caranguejo, ok? Então, tudo isso é o mesmo bichinho. Bem, continuando então, as relações interespecíficas harmônicas, nós vamos falar agora do comensalismo. O comensalismo, então, vai ser a associação entre as espécies diferentes, na qual uma espécie vai ser beneficiada, mas a outra tem prejuízo nenhum, mas também tem benefício nenhum, tá? Vou dar alguns exemplos para vocês. Olha só a seguinte situação. No comensalismo típico, uma espécie se alimenta dos restos da outra. Não vai prejudicar. O outro encheu a barriga, foi embora. O que sobrou, ele foi lá e comeu. Ok? Exemplo, abutres, que vão comer o resto das presas dos leões. As hienas, quando se alimentam dos restos, também são outro exemplo. Olha aí, nós temos também a rêmora e o tubarão. Além de pegar carona, nós vamos estar falando desse tipo de relação daqui a pouco, hein? Não deixem de assistir essa aula até o fim para vocês entenderem mais esse tipo de relação, tranquilo? E aproveitando, não se esqueça, botãozinho aí embaixo, aproveita e inscreva no canal para você não estar perdendo nenhuma das aulas. Tranquilo? Vamos lá. Então a rêmora ela vai se alimentar dos restos do tubarão e além do mais ainda pega uma caroninha, né? De boa. E aí nós vamos ter o exemplo das hienas comendo os restos, então, aí deixados pelos leões. Tranquilo até aqui, entendi tudo, né? Vamos lá. Olha só, agora nós vamos falar do inquilinismo. É o seguinte, essa relação aí eu vou mostrar para vocês dois tipos, tá? Nos vegetais ela chama epifitismo, tá? Agora, nos animais, inquilinismo. Olha só, o exemplo que eu posso dar para vocês é um exemplo bem eca. É o seguinte, o peixe-agulha é um peixe fininho, pequenininho, certo? E quando ele está em perigo, é esse carinha aí, ó. Chama-se peixe-agulha. Sabe o que o carinha vai fazer? Ele vai correr e vai entrar no ânus do pepino do mar. Acredita? Então ele vai se esconder dentro do ânus do pepino do mar. Então ele utiliza aquilo ali, né, como se fosse a casa dele. Ele entra e sai. Ali. Imagina só. Que triste. Mas tá. Então esse peixinho ele entra e sai na hora que ele quer. Então ele utiliza o pepino do mar como uma casinha, certo? Agora, quando se trata, gente, de plantas, nós chamamos de epifitismo. O que é isso? O exemplo clássico são as orquídeas e as bromélias. Lindas, né, pessoal? Essas flores são maravilhosas. Essas flores, gente, eles utilizam as árvores ali como sustento, como um local para se apoiar, certo? Ele vai crescer ali e só vai utilizar ele como suporte. E pronto, acabou. Não vai trazer benefício nem prejuízo também, tá lá, só tá usando ele para morar ali. Entendido? No caso das plantas, epifitismo. Beleza! Vamos lá. Olha só.
Continuando, nós vamos falar também da forésia. Lembra que eu falei com vocês que além da rêmora pegar o rango do tubarão, que sobrou do rango dele, ela ainda pega uma carona? Então, ela está utilizando o tubarão como meio de transporte. Agora, as plantas também utilizam outros indivíduos como meio de transporte. Olha só que interessante. Nós temos aí o carrapicho, o picão, né? Prende ali nos pelos dos animais, vai embora. Em algum lugar ele cai e pronto, desenvolve. Olha aí a rêmora pegando uma caroninha também. Então, eu tenho esses dois exemplos de forésia para vocês. É entendido? Vamos lá. Olha só, e as intraespecíficas, agora desarmônicas? Intra, gente, entre a mesma espécie. Desarmônicas, vamos ter prejuízos para um ou ambos os lados. Olha só, na competição intraespecífica, os indivíduos da mesma espécie, eles vão disputar alguma coisa. O quê? Por exemplo, território, uma determinada área é minha, certo? Alimentos também, certo? Eles vão disputar ali comida, se você não come... E morreu. Morreu, não é verdade? Então eles vão disputar alimento. Companheiro sexual também dá muita briga entre os indivíduos da mesma espécie. E aí, eu tenho para vocês, como exemplo de competição, aí o leão. Quando ele invade um determinado território, que ele quer assumir ali aquelas leoas daquele bando, ele mata todos os filhotes do leão que está naquela área, quando ele consegue vencer. Se ele perder, ele é banido daquele território. Ó, não volta mais aqui, meu brother. Agora, se ele vencer, ele mata todos os filhotes. Nós vamos ter aí competição por espaço dos indivíduos aí, os seres marinhos, e vamos ter dois aí disputando, provavelmente uma fêmea. Nossa, que dó, professor, matou o leãozinho. Pois é, gente, mas essa competição, ela vai regular o tamanho da população. Gente, nada na natureza acontece por acaso. Não tente ajudar a natureza que vai dar problema. É entendido? Vamos lá. Outra é o canibalismo. Gente, como o próprio nome diz, canibal. O que é isso? É um indivíduo que alimenta de outro indivíduo da mesma espécie. Tranquilo? Professor, mas se um indivíduo da mesma espécie matar o outro e não comer? Gente, aí não é canibalismo. Aí é competição. É diferente. Tá vendo a importância de você assistir essa aula até aqui? Continua aí que eu vou ter muito mais coisas para contar para vocês, hein? Olha só, o exemplo que eu tenho a dar para vocês é o louva-a-Deus e a viúva negra. Quando terminam a cópula, se o carinha não for muito rápido e ó, pegar na perna, morreu. Por quê? Porque eles vão utilizar esses companheiros como alimento, certo? O louva-a-Deus fêmea utiliza o macho como alimento após a cópula para a proteína que ela vai precisar para gerar aí a próxima geração. E a viúva negra também se alimenta do macho. Por isso, viúva negra. Se você quer identificar a viúva negra, gente, olha aí, ó. Tá vendo aí no abdômen dela uma partezinha vermelhinha? Se tiver uma forma de uma ampuleta, ok? Significa que essa é uma viúva negra real. Mais uma dica aí para vocês, tranquilo? Vamos lá. Continuando nossa aula, nós vamos falar agora da competição interespecífica. Então agora nós vamos falar das relações inter, espécie diferente e desarmônica. Tranquilo? Interespecífica, então, porque indivíduos de espécies diferentes... Vamos lá, de novo. Então, na competição interespecífica, espécie indiferente... Oh, gente, não é possível. Espécies diferentes vão competir, então, por alguma coisa. Certo? Olha só. A disputa de um recurso ambiental, por exemplo, água. Em certas épocas do ano na África, nós vamos ter um período de seca extremo.
difícil para os animais que lá vivem ou sobrevivem, né? Então eles vão disputar, por exemplo, a água daquele pequeno olho d'água que ficou. Outro tipo de competição, gente, é quando uma espécie começa a brigar tanto com a outra que pode eliminar a outra espécie. Então, quando essa competição é muito severa, uma espécie pode extinguir a outra espécie. Outra coisa da competição interespecífica é o seguinte: isso daqui, gente, acontece para todo lado. Introdução de espécie exótica. Aqui no Brasil nós temos o tucunaré, certo? Que acabou aí com as represas, acabou com um monte de espécie de peixe aí de algumas represas. Nós temos aí outro exemplo clássico, é o Acatila fúlica, né? Que é aquele caramujo africano, aquele preto, né? Que ele foi trazido do Brasil por ganância, né? A verdade é essa. Os cozinheiros brasileiros descobriram ele e quiseram substituir o escargot. Aí pegaram e trouxeram esse carinha. Só que o paladar refinado brasileiro não gostou do sabor daquele bicho. E o que é que os caras fizeram, gente? Ao invés de eliminar, soltaram os bichos. Hoje nós temos ele para todo lado. Que viagem é essa, velho? Nós temos então o Acatila fúlica, não é verdade? Então, ele tomou o nicho, a profissão de outros animais ali nos ambientes, certo? E isso aí fez com que algumas espécies em algumas regiões acabassem por causa dele também. Então, olha aí, né, como a relação interespecífica desarmônica pode ser prejudicial. Tranquilo? Vamos lá. Aqui, gente, eu tenho duas espécies de paramécio. O que é isso, professor? Não sei. É um protozoário ciliado. Quando colocados juntos, eles vão disputar o mesmo nicho, certo? Então, olha o que acontece. Eles separados, olha a linha de crescimento, né? Quando colocamos juntos, o paramécio caudato aí morreu. Por quê? Houve uma disputa interespecífica. Por que eu sei que são duas espécies aí? Olha só, nomenclatura, eu tenho o gênero Paramecium. Os dois são do mesmo gênero, mas são de espécies diferentes. Por que eu tenho certeza? Olha o epíteto específico aí, ó. Aurelia e Caudatum. Então eu tenho certeza que são duas espécies. Beleza? Então uma eliminou a outra, extinguiu. Continuando. Outra desarmônica, predatismo. Todo mundo já sabe. Se um animal de espécie diferente matar o outro e comer, predatismo. Se só matar, competição. Entendido? Se não comer, não é predatismo. Olha aí, leões e girafas. Agora, gente, a gente tem que entender que a densidade populacional, tanto da presa quanto dos predadores, está relacionada. Observa comigo esse gráfico. Nessa linha que subiu, nós vamos ter número de indivíduos. Na linha de baixo, nós vamos ter o tempo. Presta atenção que, com o passar do tempo, nós vamos ter aí o número de presas crescendo, crescendo, crescendo. Chegou a um ponto, começou a descer. Por quê? Porque olha aí qual que vai ser a relação com os predadores. À medida em que a quantidade de presas, o número de presas cresceu, a quantidade de predadores também cresceu. Chegou num determinado ponto em que os dois começaram a cair. Porque reduziu a quantidade de presas, também reduziu a quantidade de predadores. Então lembrem-se, gente, a relação presa-predador é um fator regulador de densidade populacional. E ambos vão estar relacionados. Tranquilo? Olha, se você não tivesse assistido até aqui, você não saberia disso. Então, não se esqueça. Para saber mais sobre a biologia, olha aí o botãozinho aí embaixo. Aproveita agora e se inscreva no canal. Tranquilo? Vamos lá. Dando continuidade à nossa aula,
Eu tenho aí alguns exemplos. Meu Deus do céu, o leão marinho está comendo pinguim. É verdade. Nós temos aí também a libélula, né, utilizando o inseto como alimento, e a joaninha. Você sabia que a joaninha é um dos maiores predadores de inseto da natureza? Legal! Bem louco! Depois eu vou estar fazendo uma aula aí de curiosidade falando sobre isso, ok? Então, saibam, joaninha bonitinha, que fofinha, mas é uma predadora e tanto, você nem imagina, tá certo? Vamos lá. Continuando, então, nós vamos falar do parasitismo. Gente, parasitismo é a relação em que uma espécie vai obter nutriente da outra e vai morar também ali em outro indivíduo, certo? Que nós chamamos de espécie hospedeira. Agora, esse indivíduo não pode matar o hospedeiro, porque senão ele morre também. Não é verdade? Porque ele obtém nutrientes do hospedeiro. Olha só, nós vamos ter o endoparasitismo, que é quando o indivíduo vive dentro do hospedeiro. Exemplo, protozoário flagelado e cupim. Falei para vocês lá atrás. Que tipo de relação é essa? Escreve aí nos comentários que tipo de relação é essa aí, que eu falei com vocês lá atrás, hein? Aqui eu não vou contar. Deixa aí nos comentários para eu saber se você está entendendo a matéria. Se você assistiu até aqui também, combinado? Nós temos o ectoparasitismo, que ele vai viver na superfície. Exemplo, piolho. Piolho no homem. A pulga no cachorro. O carrapato no cachorro. Então, ectoparasitismo. Beleza? O que mais? Holoparasitismo. Quando eu falo dessa forma, gente, eu estou me referindo às plantas. Então, quando a planta é holoparasita, ela é uma planta que obtém a seiva bruta e é elaborada da planta hospedeira. Então ela precisa de tudo ali da planta. Ela não realiza fotossíntese, tá? Agora, quando eu falo de hemiparasitismo, eu estou me referindo a uma planta em que ela obtém a seiva bruta da planta hospedeira, mas ela realiza a própria fotossíntese. Então ela é metade parasita. Entendido? Vamos lá. Olha só, parasitismo também nós podemos considerar como um fator regulador do tamanho da população. Não esqueçam disso, hein? Vamos lá. Geralmente, eu falei isso no início, já dei o spoiler, né? Os parasitas não matam o hospedeiro. Por que que não mata, professor? Se matar, ele morre também, ué. Fique esperto, meu brother. Se eu matar o meu hospedeiro, eu vou morrer também, eu não vou ter mais como me alimentar. Tranquilo? Vamos lá. Aqui eu tenho alguns exemplos para vocês de parasitas endo e ecto. E também, né, dos parasitas de planta, dos hemiparasitas, dos zooparasitas. É entendido até aqui? Continuando. Vamos lá. Amensalismo. Gente, o amensalismo, nós chamamos ele também de antibiose, biovida, então antivida, né? Olha só, uma espécie que vai ser denominada inibidora, ela vai liberar substâncias que vão impedir crescimento e reprodução de uma determinada espécie que nós chamamos ela de amensal. Então, por isso o nome de amensalismo. O exemplo clássico que pode estar caindo aí no Enem da vida... Sei. As algas pirrófitas e os animais marinhos. Algas pirrófitas, meu Deus, o que é isso? Professor. Gente, vocês lembram do fenômeno maré vermelha? A maré vermelha é um monte de alga pirrófita, certo? E justamente vai acontecer essa relação de amensalismo. Porque as algas pirrófitas, elas vão liberar essa substância inibidora. Então, ela vai inibir o crescimento aí de alguns animais. Aí eu tenho os exemplos das algas pirrófitas e tenho para vocês aí uma foto tirada bem do alto, mostrando aí o fenômeno que nós chamamos de maré vermelha. Professor, mas a maré tá marrom, mas chama maré vermelha. Não importa se ela tá marrom, gente.
O fenômeno chama maré vermelha. Até o bichão mesmo, hein, doido? Entendido até aqui? Vamos lá. É o seguinte. Esclavagismo. Gente, esse aqui é um fenômeno. Quando você falar desse tipo de relação aqui, você vai lembrar o seguinte, de escravo. Eu falo com meus alunos assim, escravagismo. Porque uma espécie vai ser beneficiada do trabalho da outra. Vai só ficar olhando o outro ralar para ele, hein? Olha só que sem vergonha, né? A verdade é essa. Vamos lá. Esse pássaro, chupim, é o seguinte. Ele vai botar os ovos dele. Tem situações que ele joga ovos da outra espécie, certo? Fora, bota os ovos dele aí e deixa a outra espécie chocar até ele eclodir. E tem outra coisa. Às vezes ele deixa essa outra espécie cuidar também do passarinho que nasceu. Então ele vai ser utilizado para chocar os ovos e além disso ainda vai ser utilizada como babá, certo? Como ama, né? Para pegar, para cuidar também do indivíduo que nasceu. Ele não preocupa com nada, ele só fica observando. O cara mal sem vergonha. Então tem alguns vídeos aí na internet muito legais, eu sugiro para vocês estarem buscando aí no próprio YouTube, né? Pássaro chupim. Aí lá vai ter os vídeos mostrando aí esse carinha aí. Gente, ele apronta, vocês têm que assistir o vídeo, muito legal, tá? Então ele utiliza a outra espécie como escravo. Até aqui tá light, né? Olha só. Agora eu quero mostrar para vocês algumas formas de adaptação de algumas espécies, de alguns seres vivos. E é muito legal, gente. Olha só, nós temos a camuflagem, né? É um organismo, ele pode ter uma forma, a cor ali, parecido com o ambiente se misturar. Eu vou contar para vocês, vou dar um spoiler, de que aí tem um lagarto nessa imagem. Procura aí, depois deixa aí nos comentários se você encontrou esse lagarto, beleza? Isso então, gente, quando se mistura, quando ele se parece com o ambiente, se mistura, olha aí, camuflagem. Agora, nós vamos ter também um mimetismo, que é uma forma de adaptação em que o indivíduo vai se beneficiar pelas características dele. Os dois exemplos que eu tenho a dar para vocês, que pode ser que caia aí em alguma prova, é o seguinte, a borboleta vice-rei e a monarca. A vice-rei, gente, ela parece, tá? O indivíduo lá voando, lá no céu, o passarinho voando, olha para baixo, vê a vice-rei. Ela fica na dúvida se a vice-rei é mesmo a vice-rei ou se ela é a monarca. Olha aí, ó. De novo, travei. Vamos lá. Voltando. Então, ela vai ficar na dúvida se ela é mesmo a vice-rei ou se é a monarca. Na dúvida, não como nenhum, porque a monarca é ruim pra caramba e além disso é tóxica. Então, eu não vou comer nenhum. Então, tá vendo que essa espécie vice-rei está se beneficiando por se assemelhar a outra espécie? Olha só, gente, essa aqui do mimetismo é legal pra caramba. Qual dos dois aí é uma cobra? Deixa aí nos comentários qual que você acha. Nós vamos colocar naquele lá do lado esquerdo, letra A, beleza? Ou a letra B do lado direito. Deixa aí nos seus comentários qual que você acha que é uma cobra. Porque eu vou contar para vocês uma coisa. Uma delas é um lagarto. Não é uma cobra. Tranquilo? Outra forma de mimetismo aí, o bicho-folha. Também nós consideramos como mimetismo. Tranquilo? Vamos lá. Aposematismo, gente, esse daqui também é muito legal, olha que interessante. É uma forma de adaptação no qual a espécie vira e fala assim, ó, eu vou deixar bem claro, sou tóxico. Como? Através das minhas cores. Olha só as cores dessas pererecas aí. Cores bem vivas, né? As cores vivas, gente, na natureza, geralmente significa o quê? Não me encoste. Não tente me comer. Eu sou tóxico e vou te matar. Entendido? Muito legal, né, pessoal?
Olha só, se você não tivesse assistido até aqui, você não saberia de tudo isso que eu te ensinei. Então aí, ó, já vamos aproveitar, se inscreve no canal para você não estar perdendo outras aulas, que eu vou trazer muita coisa legal para vocês nas próximas aulas, ok? E não deixe de dar o seu like, se inscrever no canal e estar ativando o sininho para receber todas as notificações, para você não perder essas aulas que vão te preparar para o Enem, beleza? Obrigado por assistir esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos. Ó, travei de novo. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.